Arrancamos esta segunda parte com o comentário do fim de semana desportivo com José Cancela Moura. Boa noite, Cancela. Boa noite. Podemos começar pela canoagem e a conquista de 2 medalhas de bronze na Taça do Mundo desta modalidade que se realizou este fim de semana na Hungria. Eu julgo que a canoagem tem vindo a ser uma modalidade surpreendente nestes últimos anos. Aliás, foi a única modalidade medalhada nos últimos Jogos Olímpicos e julgo que tem vindo a provar, ao contrário de outras modalidades, que não foi por acaso que efetivamente têm tido, ou tiveram aquele resultado e têm tido estes resultados internacionais. Eu penso que são resultados que vêm consolidar a posição de Portugal no panorama internacional. Como é aqui dizer que a Taça do Mundo se realiza em 2 etapas, esta foi a primeira, e para além de Fernando Pimenta e Manuel Silva, que tiveram uma prestação de grande desilusão nos 1000 metros, por um problema técnico, nomeadamente um problema no leme da embarcação, obtiveram de facto um excelente segundo lugar na distância de 500 metros, ficando só atrás, portanto, da Sérvia e da Eslováquia, com milésimos de segundo, e portanto eu julgo que nesta prestação está toda a fibra desta dupla portuguesa, que eu julgo que tem uma margem de progressão interessante para dar. E a outra medalha acabou por ser, feminino, não é? que foi também no feminino, a outra medalha acabou por ser conquistada pela Teresa Portela e pela Joana Vasconcelos, que é uma dupla que já foi campeã da Europa nesta distância, nos 500 metros. Depois também, foi uma coincidência de terem feito nos 200 metros, peço desculpa, depois de uma desilusão bastante grande ao nível da distância de 500 metros, onde de facto também nem sequer conseguiram obter qualquer relevância de maior. E portanto, quer um resultado, quer outro, julgo que sustentam que esta modalidade pode ser muito interessante, nomeadamente para o Rio de Janeiro, portanto para os Jogos Olímpicos, e penso que esta prestação na Taça do Mundo também pode ser muito interessante para a seleção portuguesa, que está a preparar a sua participação nos europeus. Recordo que pela primeira vez que se vai realizar em Portugal, no próximo mês de junho, em Montemor Velho, portanto o europeu vai ser realizado pela primeira vez em Portugal, e também nós sabemos que existirá um Mundial, portanto, de canoagem no final de agosto na Alemanha, e eu julgo que esta Taça do Mundo para a seleção pode ser um ensaio interessantíssimo para os resultados que possa vir a alcançar. Estes não foram os únicos que conquistaram bons lugares, não é? Não. Temos também o caso de Hélder Silva, que foi 6º em C1 200 metros, Bruno Cruz e Nuno Silva, que foram 8º em C2. Eu aqui, relativamente ao Hélder Silva, gostava de dizer que este 6º lugar foi muito importante, é um excelente resultado, porque o Hélder Silva teve que ombrear com muitos campeões do mundo, campeões europeus, olímpicos, e portanto julgo que é um destaque merecidíssimo para este canoísta. Ainda para mais a modalidade de canoa, que é assim em que participou este C1, ainda se torna mais difícil, porque é uma modalidade em que estão a fazer uma prova com um joelho apoiado e um levantado durante toda a prova, portanto o equilíbrio ainda é mais difícil, portanto julgo que a competitividade desta prova em C1 julgo que dá ainda maior valor à participação do Hélder Silva. Relativamente à dupla em C2, o Bruno Cruz com o Nuno Silva acabaram por surpreender pelo facto de irem disputar a final, o que significa que, para além daquilo que são valores consolidados na própria modalidade, como as duplas há neste momento valores emergentes muito interessantes, que efetivamente podem vir num futuro a dar garantias de dar continuidade a este êxito da modalidade em termos internacionais. O que faz até algum sentido, se tivermos em conta que nós temos, sobretudo ao nível de rios, um cada vez maior aproveitamento das localidades ribeirinhas para o desenvolvimento desta modalidade. E, portanto, julgo que a canoagem mais uma vez está de parabéns e tem vindo na cena internacional a provar provavelmente aquilo que o Presidente da Federação tem vindo a reclamar de apoios financeiros estão de acordo com aquilo que a própria modalidade dá a Portugal neste momento. Eu julgo que o Mário Santos, que agora está integrado no Comitê Olímpico, penso que tem toda a legitimidade neste momento de reclamar muito maior atenção
para uma modalidade que neste momento se pode, que pode ombrear em termos internacionais com as maiores potências da atualidade. Lembro que, por exemplo, na prova feminina, onde obtivemos o bronze, os outros dois países foram a Sérvia e a Rússia, portanto há aqui as potências de leste. Portugal consegue neste momento intrometer-se para fazer os melhores resultados de entre as potências da própria modalidade. Eu julgo que isso é muito bom para o país. Passando aos títulos dentro do país, dentro de Portugal, o Benfica foi este fim de semana campeão de voleibol no jogo de repetição contra o Sporting de Espinho. Foi uma repetição do último parcial. Eu lembro que isto foi discutido à melhor de 5, havia um 2-2 e no último parcial, há uma semana atrás, o Benfica, quando passou o resultado para 14-13, não fez rodar a equipa e serviu o jogador que tinha servido anteriormente, que foi o Vinhedo, e portanto isto foi mais do que constatado. A questão é que a euforia, pelo facto de se ter atingido o 15º ponto, acabou tomou conta de tudo e inclusivamente os próprios adeptos do Benfica tomaram conta do recinto e, portanto, não havia condições, de facto, para dar continuidade e corrigir o erro técnico que foi admitido por todos. O Conselho de Disciplina mandou repetir o jogo e eu penso que desta vez que o Benfica, sem margem para dúvidas, evidenciou a sua superioridade. Apesar de o Sporting de Espinho ter ameaçado e ter ganho no primeiro set. Sim, aliás, eu ia dizer, não se pense que foi fácil. Nós estamos a falar de duas equipas que têm um grande conhecimento recíproco uma da outra. O Sporting de Espinho foi ainda neste jogo uma equipa muito coesa, muito determinada. É importante que se diga que estão a viver dificuldades do ponto de vista financeiro muito graves. Aliás, a própria secção poderia ter estado em risco, portanto, no próprio início da época. Eu julgo que isto é muito meritório para uma equipa como o Sporting de Espinho e, como disse muito bem, o próprio primeiro set venceu o Espinho. É importante aqui que se diga que o Benfica desta vez julgo que fez uma gestão muito inteligente de plantel. Por exemplo, este primeiro set terminou muito equilibrado, 27-25, mas é importante que se diga que o Benfica rodou muitos jogadores. Penso que na perspectiva de dar uma maior frescura à própria equipa ao longo de todo o jogo, e portanto o jogo não ia ser fácil, e portanto penso que o Benfica depois conseguiu retificar. É importante que se diga que depois no segundo set, e eu julgo que isto tem a ver com um grande trabalho do bloco defensivo do Benfica, que se evidenciou durante todo o jogo, tirando talvez este primeiro set, e um melhor acerto do ponto de vista e no capítulo da finalização. O Benfica esteve quase irrepreensível e depois de passar para a frente no marcador e fazer 2 sets que de certo modo acabaram na mesma por ser equilibrados pelo resultado que efetivamente se verificou, que foi um 25-19, talvez o terceiro set mais desequilibrado, um 25-13, mas efetivamente no quarto set o Sporting de Espinho esteve a ameaçar, empatar, equilíbrio voltou, o próprio treinador do Benfica, José Jardim, teve necessidade de fazer uma paragem técnica quando o resultado estava em 4-1, o Benfica esteve em desvantagem por 4 pontos até ao 12º ponto e o Benfica só recuperou quando chegou ao 18º ponto, chegando depois a uma vantagem de 22-18, o que permitiu uma gestão dessa vantagem para terminar com um 25-22 muito equilibrado e que, diga-se em abono da verdade, que o Sporting de Espinho sai de cabeça erguida. Foi uma surpresa muito boa para a época e teve uma prestação que não deslustra em nada o passado histórico que tem na modalidade. Cancela, será esta vitória uma espécie de vingança, tendo em conta que na época passada o Sporting de Espinho tinha derrotado o Benfica? Não, o Benfica tem tido com o Sporting de Espinho, isto no fundo uma espécie de malapata, não é? Não foi só o campeonato, depois foi a Taça de Portugal, portanto tem havido alguma
tenha havido alguma superioridade do Sporting de Espinho em momentos decisivos. Não se apontava para essa superioridade face ao facto de todos reconhecerem que o Benfica no voleibol é quase uma equipa distinta de todas as outras em termos de composição e alternativas do próprio plantel, mas não há dúvida nenhuma que o Sporting de Espinho, em momentos capitais de algumas competições, e referiu-se o campeonato do ano passado, refiro a Taça de Portugal, portanto o Sporting de Espinho tem tido bastante qualidade e tem demonstrado em campo aquilo que é atribuído ao Benfica em termos de favoritismo. Portanto, julgo que até o Benfica acaba por, para si próprio, ser muito importante sagrar-se campeão este ano, porque ao cabo de 8 anos houve um grande investimento na modalidade. O Benfica tem feito um grande esforço de investimento nas amadoras e julgo que o voleibol tinha sido, face às expectativas desportivas e dos resultados desportivos a alcançar, tinha vindo a perder sucessivas oportunidades, o que é muito importante para o relançamento da modalidade dentro do próprio Benfica. Apesar desta derrota, o Sporting de Espinho continua a ser o clube com mais títulos no voleibol. Cancela Moura, obrigada. Até para a semana. Voltamos Muito com obrigado. Mais comentários do fim de Boa semana noite. desportivo. Apresento-lhe agora as tabelas e as classificações das equipas da Associação de Futebol do Porto depois da jornada deste fim de semana. Decorreu este fim de semana a 33ª jornada do Campeonato Distrital da Divisão de Honra da Associação de Futebol do Porto. Baião 3, Dragões Sandinense 0, Oliveira do Douro 1, Nogueirense 2, Lixa 3, Hermesinde 0, Valonguense 3, Canidelo 1, Rio Tinto 2, Peruzinho 0, São Martinho 2, Barrosas 2, Alpendurada 1, Cerzedo 2, Sobrado 2, Perafita 1 e Candalo 1, São Pedro da Cova 0. Lidera a classificação o Lixa com 66 pontos, seguido do Perafita com 60. Nos 4 últimos lugares, Canidelo com 40 pontos, Alpendurada com 36, Hermesinde 25 e na última posição o Peruzinho com 18. A Série 1 da Primeira Divisão Distrital disputou este domingo a 33ª jornada. Bogadense 2, Vila Futebol Clube 1, Levarense 2, Pedroso 2, Crestuma 2, Custóias 4, Progresso 0, São Félix 3, Gulpilhares 5, Avintes 1, Lavarense 5, Balazar 0, Valadares 4, Sporting da Cruz 0, Lessa de Balio 2, Senhora da Hora 1 e Vila Chá 0, Foz 0. Lidera a classificação o Gulpilhares com 83 pontos, seguido do São Félix com 73. Nos 2 últimos lugares, o Lessa do Balio com 34 pontos e no último lugar o Sporting da Cruz com apenas 8. Na Série 2 da Primeira Divisão Distrital, jogou-se este fim de semana a 33ª jornada. Maia Lidador 4, Alfenense 2, Gens 1, Castelo da Maia 0, Ateense 2, Citânia de Sanfins 2, Pedrouços 3, Folgosa 1, Vilarinho 3, Mocidade de Sangemil 0, Vila Caís 1, Atlético de Rio Tinto 0, Aliança Gandra 4, Marco 09 0 e no Nálvares 2, Águias de Iris 2. Lidera a classificação o Citânia de Sanfins com 59 pontos, seguido do Aliança de Gandra e do Maia Lidador, ambos com 56. Nos 2 últimos lugares, o Folgosa com 28 pontos e na última posição o Mocidade de Sangemil com 23. A Série 1 da 2ª Divisão Distrital jogou este fim de semana a 33ª jornada. Aldeia Nova 3, Intermilheiros 1, Atlético de Vilar 4, Medense 0, São Vítor 1, Sporting de Campo 2, Desportivo de Portugal 1, Canelas 2010 2, Estrelas Fanzers 0, Arcozelo 1, Torrão 2, São Romão 0, Marchal Gomes da Costa 4, Águas Santas 3 e Melres 1, Os Lusitanos 0. Lidera a tabela o Canelas 2010 com 79 pontos, seguido do Sporting de Campo com 64. Nos 2 últimos lugares, o Medense com 31 pontos e na última posição, Estrelas de Fanzers com 9. Na Série 2 da 2ª Divisão Distrital, jogou-se este fim de semana a 33ª jornada. Pena Maior 3, Sobrosa 2, Airães 0, Livração 4, Marco 09B 1, Ferreira 1, Zezerense 2, Carvalhosa 1, Salvadorense 1, Rio de Moinhos 4, Sobreirense 2, Vila Boa de Quires 3, Caí de Rei 2, Raimonda 0 e Passos de Gaiolo 0, Soalhães 2. Lidera a classificação o Pena Maior com 79 pontos, seguido do Livração com 69. Nos 2 últimos lugares, Passos de Gaiolo com 19 pontos e no último lugar o Sobreirense com apenas 13.
Nesta reta final do Fora do Jogo, passamos aos comentários do futebol distrital com Johnny Lino. Boa noite, Johnny. Boa noite. Começamos pela divisão de honra e com a vitória do Cerzé frente ao Alpendurada, que leva este clube, o Alpendurada, para a primeira divisão distrital. Sim, antes de mais, boa noite a todos os telespectadores. De facto, o Alpendurada somou neste campeonato a segunda descida consecutiva, porque relembro que a equipa tinha vindo o ano passado da Série C da terceira divisão distrital, ou melhor, da terceira divisão nacional. Este ano fez um campeonato muito abaixo daquilo que era esperado, embora a equipa que atravessou algum período com alguns problemas internos no clube queria a manutenção. Nesta segunda fase da segunda volta, nesta segunda metade da segunda volta, os resultados não foram os esperados e a equipa foi caindo lugares na tabela classificativa, e este fim de semana acabou em casa por carimbar então a descida à primeira divisão distrital, onde já não estava há alguns anos. Portanto é um regresso da equipa a esta divisão. Não era o esperado, mas tendo em conta os resultados alcançados nesta fase final do campeonato, portanto aceita-se. A uma jornada do fim já é impossível sair deste lugar, portanto acaba por ser um péssimo resultado para esta época, onde os dirigentes queriam manutenção. Johnny, nos lugares de descida estão ainda 3 equipas em jogo para uma vaga. São elas o Dragões Sandinenses, o Baião e o Canidelo. Exatamente, vamos ter aqui nesta última jornada ainda para decidir um lugar de descida, porque o Poruzinho já há algum tempo que desceu, o Hermesinde também, o Alpendurada confirmou esta jornada. Temos aqui então o Dragões Sandinenses, o Baião e o Canidelo, que irão entrar nesta fase, nesta última jornada, com a necessidade de garantir pontos que permita a fuga a este lugar. E neste particular eu vejo o Baião como um dos principais candidatos a conseguir garantir a manutenção, pelos resultados que tem alcançado nestas últimas 5, 6 jornadas, onde venceu praticamente todos os jogos, conseguiu fazer uma recuperação muito boa, depois de um bom início de campeonato, e onde a partir de mais ou menos do meio da primeira volta atravessou uma má fase também, e foi caindo lugares na tabela classificativa. Agora, na segunda volta, realizou uma boa segunda volta, conseguiu sair do penúltimo lugar que ocupou durante grande parte desta segunda volta, conseguiu sair e agora está a um passo de garantir a manutenção. Vai ter um jogo muito difícil, porque é contra o Nogueirense, exatamente, ainda por cima está em quinto lugar exatamente. E ainda por cima em casa do Nogueirense, que acaba por ser sempre complicado, mas o Nogueirense também não conseguiu os objetivos que tinha para esta época. Já o Canidelo acaba por ter o desafio mais complicado das 3 equipas, porque recebe o Lixa, apesar de o Lixa já ter garantido também esta jornada o regresso aos campeonatos nacionais após 10 anos afastado da segunda divisão nacional. É sempre um adversário difícil e certamente quererá acabar o campeonato em grande, não quererá deixar escapar a possibilidade de ganhar mais 3 pontos. O Dragões Sandinenses tem um derby também muito complicado contra o Candal, uma equipa que ainda procura o seu espaço aqui na divisão da elite para o nacional. Tem sofrido mudanças constantes na equipa técnica. O Rogério Teixeira deixou o comando há 2 jornadas, neste momento é o Mário Henrique que ocupa o seu lugar. Portanto, vamos ver o que é que espera esta última jornada, e um destes 3 clubes terá uma descida inglória, porque todos eles fizeram bons campeonatos. Relembro que o Canidelo esteve na 3ª posição, ao fim da primeira volta estava em 3º lugar, e nesta segunda volta está a lutar para não descer. Na primeira divisão, Johnny, merece destaque o jogo entre Leverense e Pedroso, que foi interrompido aos 85 minutos. Sim, é mais um caso aos muitos que já se sucederam esta época na primeira divisão distrital, de jogos que chegam ao fim por agressões entre atletas. Portanto, foi um jogo, é um derby, é sempre é um jogo mais acalorado, ainda por cima aqui em Gaia, e um Leverense Pedroso, são jogadores e treinadores que se conhecem. O Manuel Rocha, treinador do Leverense, já foi treinador do Pedroso.
e, portanto, é um jogo com mais carisma ainda por causa destas situações. O Oliveirense vencia por 2-0, permitiu ao Pedroso chegar ao empate. A 5 minutos do fim, uma expulsão do jogador do Oliveirense deu início então a toda esta situação. O árbitro, mais uma vez sem condições, achou que não tinha condições para continuar a partida e deu por terminada, faltando 5 minutos para o término desse mesmo jogo. Curioso. Fica agora ao cabo da AF Porto a decidir o que é que vai acontecer. Curioso pode ser o facto de já não ser a primeira vez que os jogos do Oliveirense estão envoltos em situações de pancada, entre aspas, não é? Já no jogo contra o Ouvintes isto tinha acontecido. Sim, também. Exatamente. No jogo contra o Ouvintes faltavam também cerca de 4, 5 minutos para terminar o jogo, quando houve 2 jogadores, um do Ouvintes e um do Oliveirense, que se envolveram. O jogo também terminou por aí. Na altura, a Associação de Futebol do Porto decidiu aplicar pena de derrota aos 2 clubes. Vamos ver, tem sido a linha da AF Porto nestes casos tem sido essa, à exceção do jogo entre o Oliveira de Douro e o Candal, que disputaram os minutos que faltavam, mas todos os outros têm sido decididos assim, com pena de derrota para as 2 equipas. A semana passada, na circular da AF Porto, o jogo entre o Campo e os Lusitanos Santa Cruz também acabou por agressões entre os jogadores. Foi essa a decisão que a Associação tomou, portanto aplicou pena de derrota às 2 equipas. Portanto, se seguir a mesma linha, será isso que irá acontecer. Portanto, as 2 equipas irão sofrer perder o jogo. Uma pena pesada, não é? Exato. Nesta Série 1 da primeira divisão há também ainda uma grande luta pela manutenção. A partir do 12º lugar, todos os clubes podem descer. Exatamente, é a luta mais animada que temos aqui nesta série, portanto, porque os 2 clubes que sobem já estão garantidos. Falta ainda decidir o 3º lugar, que também poderá dar acesso à subida. Neste caso é o Valadares e o Foz que estão em disputa por essa posição. O Valadares leva vantagem porque tem mais 2 pontos que os portuenses, mas a animação está toda de facto na luta pela manutenção. Apenas um clube irá descer, porque o Sporting da Cruz já foi relegado há algum tempo. Portanto, e temos o Custóias, o Vila Chá, o Progresso, o Balazar, o Bogadense, o Ouvintes e o Lessa do Bali envolvidos nessa luta. E daqui destaco o jogo entre o Progresso e o Ouvintes, porque é o único que está em que as 2 equipas que estão em posição de descer se defrontam, que é o Ouvintes recebe o Progresso. Todas as outras jogam com equipas do topo da tabela. Vamos ver o que é que nos reserva. O Lessa do Bali tem tido uma boa recuperação nesta fase e está com os mesmos pontos do Ouvintes, que tem decaído muito nos últimos jogos. Vamos ver o que é que nos espera para esta última jornada. Jónia, um destaque para a equipa do São Félix da Marinha, que é a 3ª equipa com mais golos marcados dos campeonatos da Associação de Futebol do Porto. Sim, esta é uma situação que eu já tinha chamado a atenção noutros programas. Não era habitual o São Félix da Marinha marcar tantos golos, também não era habitual estar envolvido na luta pela subida da divisão. Sempre foi um clube que primou pela estabilidade nesta série. Sempre lutou para conseguir a manutenção e andar ali no meio da tabela, e este ano apostou forte na subida, uma equipa muito bem constituída e muito bem orientada, e consegue ser, neste caso, consegue ser a equipa com mais golos marcados nesta série, 75, portanto isso diz bem do poderio atacante da equipa. Tem 2 ou 3 jogadores que estão nos primeiros lugares da lista dos melhores marcadores desta série, portanto, com todo o mérito, o São Félix alcançou a subida e alcança também este título, se conseguir chegar ao fim do campeonato como a equipa com mais golos marcados desta série. Ao contrário do que acontece nesta Série 1, na Série 2, aquilo que ainda está indefinido, digamos, é quem sobe. Quem sobe, exatamente. Neste caso, porque quem desce já sabe, o Mocidade de Sangemil irá acompanhar o Leões Ceroa, que desistiu, portanto isso desceu logo automaticamente, mas quem desce nesta série é o Mocidade de Sangemil, com 23 pontos, este fim de semana carimbou essa decisão. Agora temos 4 equipas que podem, na última jornada, garantir os 2 lugares que dão acesso direto à subida. O Castelo da Maia, com a derrota frente ao Gens, perdeu essa oportunidade, portanto está arredado definitivamente essa luta, mas o Citânia de Sanfins, o Aliança Gandra, o Maia Lidador e o Gondim podem todos ainda conseguir o ascenso à divisão de honra.
Daqui gostava de destacar o jogo entre o Maia Lidador e o Castelo da Maia. É um derby, são duas equipas muito equivalentes e será sempre bastante complicado para o Maia Lidador conseguir impor o seu futebol, porque o Castelo da Maia é uma equipa também muito bem orientada e que joga um futebol bastante atacante e dá gosto de ver. Vamos ver o que é que nos reserva esta última jornada. Aqui tem que ficar tudo decidido, por isso. Também na penúltima jornada da segunda Divisão Série 2, o Melres deu mais um passo importante. Sim, o Melres já há algumas jornadas que se vinha assumindo como um dos candidatos à subida, não aos 2 primeiros lugares, porque esses muito dificilmente não seriam para o Canelas e para o Sporting de Campo. No entanto, como ainda estamos com todas as dúvidas referentes às equipas que sobem por causa das reorganizações das divisões e da criação da divisão da Elite para o Nacional, portanto é bastante plausível que o terceiro classificado da segunda divisão distrital também dê acesso à subida da divisão. Neste campo, o Melres este fim de semana conseguiu uma vitória muito importante frente a um rival direto, aos Lusitanos Santa Cruz, e conseguiu assumir esse terceiro lugar. Para a última jornada tem reservado um desafio muito complicado, porque visita o Sporting de Campo, uma equipa que, apesar de já ter garantido a subida da divisão, não quererá, perante os seus adeptos, sofrer uma derrota e quererá acabar o campeonato em festa. E, enquanto isso, os lusitanos recebem o Desportivo de Portugal, um adversário mais acessível. Portanto, vamos ver como é que, no final dos 90 minutos, quem é que consegue vencer esta batalha. Johnny, os nossos minutos também estão no fim. Obrigada e até para a semana. Até para a semana, obrigado. Fica por aqui este Fora do Jogo de hoje, dia 13 de maio. Voltamos na próxima segunda-feira. Até lá, pode escrever-nos para foradojogo@rtv.com.pt ou pode acompanhar-nos no Facebook, na página Fora do Jogo-RTV. Até para a semana, não fique de fora do Fora do Jogo.